Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade no livro de Jó, capítulo de número 22, 21 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos quando te abaterem. Então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será liberto pela pureza de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro maravilhoso, o livro de Jó, diante da acusação que ele faz contra Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu estou falando isso? Para que não seja tido como um texto fora de contexto aquilo que nós iremos pregar nesta noite. Mas nessa noite nós vamos se ater ao capítulo 22 e o versículo 28, que diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firmes, e a luz brilhará em teus caminhos. Então a base para a nossa pregação nesta noite é sobre este versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos falar acerca de determinação. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta oportunidade, acerca de determinação. A determinação é uma ordem, um mandado, uma prescrição, uma indicação, uma análise, um cálculo ou avaliação. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o significado da determinação. Portanto, quando nós determinamos algo, nós estamos dando uma ordem para nós mesmos. Nós estamos dando um mandamento, um mandado para nós mesmos. Estamos dando uma prescrição para nós mesmos quando determinamos algo sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E algumas coisas em nossa vida que já estão determinadas por Deus, e há coisas em nossas vidas que nós precisamos determinar, devemos colocar como foco, como objetivo, e caminhar rumo a essa determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro nós precisamos identificar aquilo que nós queremos, aonde nós queremos estar, aonde nós queremos chegar, o que nós queremos representar, e se aperfeiçoar para estar lá. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre este ensinamento que Deus compartilha para nós estarmos meditando nesta noite, nesta oportunidade. E para iniciar esta mensagem, eu quero falar acerca de um homem chamado Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Sem fazer um resumo da vida de Jacó, nós queremos se ater a uma determinada situação a qual Jacó estava voltando a se encontrar com seu irmão Esaú, porque Deus havia mandado ele voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava voltando.
E quando ele vai chegando para se encontrar com seu irmão, ele divide o seu povo, os seus animais em grupo, manda alguns grupos na frente, um grupo atrás do outro, louvado seja o nome do Senhor, buscando assim, de forma estratégica, o perdão do seu irmão, o aperfeiçoamento, aleluia, daquilo que ele almejava, porque ele temia a morte, e para que não fosse um fracasso o seu encontro com seu irmão Esaú, ele programou desta maneira. Mas nós sabemos que Jacó, ele estava fugindo do seu irmão por ser um enganador. E Jacó, ele precisava ter um encontro com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que à noite ele teve encontro com um homem, e ele lutou com aquele homem a noite inteira. Meus irmãos, quando nós falamos de lutar a noite inteira, o que nós podemos imaginar é o seguinte: eu já treinei algumas lutas, algumas artes marciais. Meia hora de treinamento não é para qualquer um. 1 hora de treinamento não é para qualquer um. Agora imagina uma noite de luta, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando de treinamento. Eu já cheguei não sou cachorro de rua, mas já cheguei a brigar em rua. Uma briga de meia hora, ela desgasta muito. Agora imagina você lutar a noite inteira com um homem. Jacó lutou a noite inteira, por quê? Porque teve determinação. E quando Deus viu que Jacó não ia desistir, Deus feriu Jacó em sua coxa. Mas Jacó, mesmo ferido, com a coxa machucada, ele se agarrou com aquele homem, e Jacó, ele deu uma determinação. Aquele homem que era um anjo, sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a teofania do próprio Deus, ele pede para Jacó soltar, porque o dia já estava amanhecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jacó tivesse lutado até meia-noite, ele teria perdido. Se Jacó tivesse lutado até o anjo pedir para ele parar, ele havia perdido. Mas Jacó era um homem determinado. E ele toma uma determinação diante daquele anjo. Ele diz: eu não solto se o Senhor não me abençoar. E aquele anjo, ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Louvado seja o nome do Senhor. E ele dá o seu nome. E naquele momento Jacó tem o seu nome mudado. O anjo diz: você lutou com os homens e prevaleceu, lutou com Deus e prevaleceu. Portanto, o teu nome não será mais Jacó, não será mais o enganador, mas o teu nome a partir de hoje será Israel. É na perseverança, é na determinação. Jacó determinou: não te solto se não me abençoares. Talvez ele não estava mais em condição de lutar, mas ele estava agarrado ali. Deixa eu te dizer uma coisa: não para, não desista, continua no teu foco, na tua determinação, aleluia, porque o alvo é logo ali, a bênção está chegando. E a determinação é o segredo para o teu sucesso. A determinação é o segredo para o sucesso de todo homem e de toda mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aleluia, a determinação, ela nos mantém no foco, nos mantém no objetivo. Quando nós somos determinados, Deus, ele muda o estado. Quando nós somos determinados, se preciso for, Deus muda até o teu nome para te dar vitória, porque ele é Deus. Antes dali, muitos poderiam olhar para Jacó e dizer: é um enganador. Mas a partir dali, a partir da sua determinação, ele agora era Israel. Se preciso for, Deus mudará o teu nome. Se preciso for, aleluia, Deus vai mudar o cativeiro, porque ele está vendo a tua determinação, o teu foco. Louvado seja o nome do Senhor. E não é por meio da revelação desta mensagem, aleluia, eu quero te convidar a determinar algumas coisas sobre a tua vida,
Há coisas em nossas vidas que nós temos que determinar o que você quer ser, o que você quer representar, aonde você quer chegar. Determina, aleluia, o fim do teu deserto, determina o fim da tua prova, determina o fim da tua enfermidade. Segura na fé, porque aquele que pede de duvida é semelhante às ondas do mar. Mas quando nós determinamos com fé, quando nós insistimos com fé, a bênção vem em nome de Jesus, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Determina para onde você quer ir, o que você quer ser, o que você quer representar. Não é tarde, louvado seja o nome do Senhor. Quanto antes eu e você determinar, aleluia, o que queremos para as nossas vidas, melhor. Mas nunca é tarde para determinarmos, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé, e se recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Continua marchando, continua na determinação, porque após determinar, nós precisamos sermos determinados. Não adianta nada você determinar algo em tua vida e você não ser uma pessoa determinada. Você precisa ser determinado. Você precisa avaliar aonde você quer chegar, o que isso vai te custar, que caminho você tem que percorrer para chegar lá, se aperfeiçoar naquilo a qual você quer chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Continuar a caminhada, porque toda caminhada começa pelo primeiro passo. O primeiro passo é determinar, o segundo é ser determinado, e o terceiro passo é chegar no objetivo, porque Deus é fiel para honrar a tua vida e honrar a tua fé. Por que você quer chegar lá? Para que você quer chegar lá? Nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entender que preço nós temos que pagar para chegarmos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós queremos constituir uma família, nós sabemos que há um preço a ser pago. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Quando nós queremos, aleluia, sermos empresários, há um preço a ser pago. Nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Para tudo existe um preço, para tudo existe um preço, e você precisa saber se você está preparado para pagar este preço. Louvado seja o nome do Senhor. Saber o que, aleluia, a tua determinação, aonde ela vai te levar, a saber se é lá mesmo que você quer estar. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: um bebê, ele não nasce andando. Quando nós vemos ele querer andar, cai, chora, se levanta, cai, chora, se levanta. O pai está ali por perto, a mãe está por perto, segurando na mão, dando um apoio moral. Louvado seja o nome do Senhor, dando um apoio físico. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é o teu pai. Quando você tenta andar, quando você cai, quando você tropeça, Ele está em teu lado. Ele estende as mãos para que você possa ficar de pé. Enquanto os adversários tentam te enterrar, tentam destruir os teus sonhos, os teus projetos, o pai e a mãe, aleluia, está com as mãos estendidas. Enquanto muitos olham para você e dizem: é um fracassado, perdeu, caiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o bebê, quando ele cai, quando ele está tentando andar, ele não desiste, porque ele almeja, ele tem, aleluia, uma determinação, ele quer se tornar independente. Para ele se tornar independente, ele tem que pagar um preço, ele tem que sofrer algumas quedas. Quando você nasceu, você não sabia falar, e as primeiras palavras que você falou não saíram certas, não saíram corretamente. É um processo. Mas você sabia que queria se comunicar, precisava pedir água, precisava pedir o alimento. Louvado seja o nome do Senhor. E aos poucos você foi aprendendo, e hoje você continua aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim na vida de todo homem, de toda mulher. No meio do caminho pode haver quedas, pode haver machucão. Louvado seja o nome do Senhor. É como andar de bicicleta. A primeira vez que nós montamos em uma bicicleta, nós não já saímos disparados,
pedalando, primeiro é preciso ralar algum joelho, é preciso ralar algum cotovelo, é preciso bater pedal na canela, machucar, louvado seja o nome do Senhor, para que você consiga a sua determinação, que é ser livre para andar de bicicleta. É assim na vida pessoal, é assim na vida profissional, é assim na vida cristã. O que você quer para a sua vida, onde você quer chegar, louvado seja o nome do Senhor, é para tudo que nós iremos fazer nesta vida, desta maneira. Se queremos aprender a nadar, é desta maneira. Se queremos aprender a ler, é desta maneira. Para tudo que nós vamos fazer, louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que a teimosia é uma virtude. Sabe por quê? Porque muitas e muitas pessoas, elas desistem da vida, desistem dos sonhos, desistem das suas determinações, por não serem determinados, acabam fracassando. Na primeira queda, ela desiste de aprender a andar de bicicleta. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se queremos algo, nós temos que estar disposto a pagar o preço. Se nós queremos algo, nós precisamos ter determinação, praticar aquilo a qual nós estamos, aleluia, se colocamos à disposição para fazer. A teimosia é uma virtude. É certo que a teimosia tem seus lados ruins, mas a teimosia é uma virtude, porque quando nós não somos teimosos, nós desistimos por pouca coisa. Quantas e quantas pessoas começam, param no meio do caminho, param no meio da caminhada, porque não tiveram, talvez até lançaram uma determinação, mas não foram determinados. E todo sucesso depende da sua determinação. É como uma partida de futebol. Uma partida de futebol, ela só termina quando o juiz dá o apito final. E aquele que desanimar perde. Aquele que cansar primeiro perde. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que estar determinado, tem que ter foco. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que saber o que quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso saber que vai haver quedas no caminho, que vai haver fracassos no caminho, que vai haver dificuldades no caminho, que vai haver distração no caminho, que vai haver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, alguns convites no caminho, mas nós precisamos, aleluia, aprender a desviar. Louvado seja o nome do Senhor, se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo para que ele possa fugir de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que acabam se entregando na primeira tentação. Tem pessoas que acabam se entregando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na primeira dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no meio desta mensagem eu quero falar, aleluia, acerca de uma determinação. Quando eu era criança, louvado seja o nome do Senhor, eu fui assistir uma missa, eu vi o padre celebrando, falando de Deus. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu falei, eu quero ser um padre. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu vou contar esse testemunho? Para trazer aprendizado sobre a minha e sobre a tua vida. E eu pensei comigo, eu quero ser um padre. Só que, como eu era criança, eu nem sabia o que era ser um padre. Aí eu fui pesquisar no meu Google. Meu Google era minha mãe, meu pai e meus irmãos naquela época. Aí eu descobri que o padre não podia casar. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu tinha uma determinação que eu queria ser um chefe de família, eu queria constituir a minha família, eu fiquei frustrado. Eu falei assim, mas como assim? Os dois não dá. Ou eu sou padre, eu constituo uma família. E aí aquilo acabou que me frustrando. E eu nem sabia que existia pastor. Mas um dia eu descobri que existia pastor. E aí eu pesquisei no Google que eram as pessoas em minha volta, porque na internet eu descobri que o pastor ele podia casar. Eu falei, está aí algo que eu quero fazer. Está aí algo, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer a obra de Deus. Eu queria constituir uma família. Louvado seja o nome do Senhor. E pela honra, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado uma família, tem me colocado, aleluia, na posição de pastor. Sabe por quê? Porque eu determinei isso para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. No meio do caminho tem dificuldade, no meio do caminho tem quedas, no meio do caminho tem fracassos,
no meio do caminho tem tropeços, louvado seja o nome do Senhor, mas quando nós estamos determinados, nós não estamos dispostos, aleluia, aleluia, a desistir. Quando nós estamos determinados a alguma coisa, nós não estamos dispostos a desistir. Andar com Cristo é desta maneira. Você precisa determinar a sua salvação. Aleluia. Quando nós determinamos andar com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, no início da fé nós achamos que a partir dali levantou a mão, nós vamos ser perfeitos, nós não vamos mais pecar, não vamos mais errar. E aí vem as tentações, vem as nossas fraquezas, as nossas limitações, louvado seja o nome do Senhor. E chega um momento que nós pensamos em parar, chega um momento que nós pensamos em desistir. Isso aconteceu comigo quando eu era novo na fé. Eu falei, não, eu não nasci para este negócio. Não adianta eu insistir, porque eu vou envergonhar o Evangelho, eu vou tropeçar, eu vou cair em algum momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos de determinação e sermos determinados, precisamos, aleluia, saber ouvir, aleluia, a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor, continuar marchando rumo ao autor e consumador pela fé, porque é pela fé que nós alcançamos a nossa salvação. Quantas e quantas pessoas desistiram de servir a Deus ou que não servem a Deus porque acham que não conseguem ser perfeito, acham que não conseguem se libertar, e para não querer envergonhar o Evangelho, ela acaba desistindo. Deixa eu te dizer uma coisa, parar não é o caminho, desistir não é o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é tomado à força, e só aqueles que se esforçam se apoderar dele, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa se esforçar. Às vezes você diz 10 não, cai uma vez, 20 não, cai outra vez, 30 não, cai outra vez, e assim você vai melhorando, vai se superando, louvado seja o nome do Senhor, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na tua vida. O que você não pode é olhar para trás, o que você não pode é desistir da caminhada, o que você não pode é desistir de Cristo, porque o maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. O maior sacrifício foi derramar o seu sangue pela minha e pela sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a lidar com as quedas. Quer ser salvo, quer lutar pela sua salvação? Aprenda como uma criança, quando está aprendendo a andar, aleluia. E eu, louvado seja o nome do Senhor, quando era novo convertido, eu escrevi uma música, uma composição. Quando eu buscava a minha libertação, quando eu vi que eu não conseguia mais, aí eu escrevi uma canção. E esta canção diz assim: para que Jesus segure minhas mãos. Jesus me ensine a caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e Jesus, ele foi segurando na minha mão. Jesus foi me ensinando a caminhar. Quando eu caí, ele me tomou pelo braço, foi me fortalecendo, foi me dando estrutura, foi avivando a sua boa obra em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: está difícil na caminhada, está pensando em parar, está pensando em desistir, pede para Jesus te levar no colo. Ele é um bom pastor, e o pastor, ele dá a vida pela sua ovelha, e ele já morreu pela sua vida, pela sua salvação. Não podemos viver em paz com o pecado, mas desistir não é o caminho. Não podemos viver em paz com o pecado, mas parar não é o caminho. Determina que você vai se salvar, determina que você vai herdar o reino dos céus, você vai tomar força, você vai se esforçar, e Deus vai ver o teu esforço, a tua determinação, e vai te honrar na terra dos viventes, porque Ele é Deus. Aprenda a lidar com as quedas. Talvez você tenha caído, eu queria mudar deste ponto, mas Deus
é quem conduz a mensagem. Talvez você tenha caído, talvez você esteja pensando: eu vou parar, eu não nasci para este negócio, não. Talvez você esteja querendo parar até por uma boa causa como eu quis parar por uma boa causa para não envergonhar o Evangelho. Eu tomei a decisão, falei: não, eu vou servir a Deus, vou ficar dentro de casa, vou obedecer o máximo que eu puder, louvado seja o nome do Senhor, mas eu não vou mais para a igreja, porque eu não consigo a libertação que eu quero, eu não consigo ser perfeito, ser santo, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas Deus, Ele não deixa, eu sei. E foi aí onde Deus usou um profeta para falar comigo, e eu parei de ir na igreja, continuei achando que estava servindo a Deus, continuei fugindo do pecado, eu sei. E Deus falou comigo em sonho por meio de um profeta, no qual Ele me mostrava do pescoço para baixo, não me mostrava o rosto. Volte para mim ou você vai morrer. E eu falei: não, tudo que eu quero é morrer. Eu já estava orando, pedindo a morte, porque eu não conseguia ser fiel a Deus, porque eu não conseguia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a libertação, porque eu sabia que era melhor eu morrer, aleluia, do que viver sem Cristo, mas Deus me falou assim: não estou falando da morte carnal, mas da morte espiritual. E eu já contei esse testemunho em outra oportunidade, contarei em outras, não vou me aprofundar nesse testemunho, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele tem suas maneiras de falar. Quando o homem não é suficiente, o profeta não é suficiente, ele invade o teu sonho. Porque Ele é Deus, aleluia. Quando profetas não são suficientes, Ele usa a jumenta e fala com o profeta. Deus pode usar até uma jumenta para falar contigo por meio de um sonho. Deus, Ele fala de várias maneiras, louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de desistir das quedas, tire lições das quedas. Que lições as quedas podem nos ensinar? Eu aprendi muitas lições. Esta é uma das lições que eu aprendi na queda. Eu aprendi que se eu tentar servir a Deus de longe, eu posso morrer espiritualmente. Porque aquele que não dá fruto, Deus corta e lança no fogo. Aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruta. Você quer ser limpo? Então vai pregando, vai adorando, vai glorificando, porque Deus vai te limpando, Não pare. Tira lições das quedas. Tira lições das pancadas que você leva na vida, louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a se conhecer, saber qual é o seu ponto fraco, para você saber se limitar, saber até onde você pode ir, aonde você não pode ir, onde você pode pisar, aonde você não pode pisar. Você precisa se conhecer, se diagnosticar, louvado seja o nome do Senhor. Após se conhecer, você precisa se fortalecer. Se fortalece o espírito com jejum, com oração, com obediência a Deus, com arrependimento, com lágrimas. Desistir não é o caminho, parar não é o caminho. Determina, louvado seja o nome do Senhor. Isso serve para a salvação, serve para os seus negócios, serve para a tua vida pessoal, para a tua vida como pai, como mãe. Desistir não é o caminho, olhar para trás não é o caminho, não é a saída. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas confie em Deus, o autor e consumador da fé, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Enquanto eu meditava nesta mensagem, e agora neste momento Deus me faz lembrar acerca de Cancelas. Eu sou criado no mato, no interior. Nasci em uma cidade pequena, no município de uma cidade pequena de 5.000 habitantes. Louvado seja o nome do Senhor. Nasci na zona rural sem auxílio de parteira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali eu aprendi com a cancela. Nós sabemos que a cancela
ela é colocada já de uma maneira que a lei da gravidade já puxa. Quando as pessoas passam pela cancela, elas têm uma mania de deixarem sempre a cancela aberta por uma questão cultural. Portanto, aqueles que são donos de propriedades, que têm estradas que passam no meio das suas propriedades, eles adaptam uma cancela. A cancela ela abre para um lado. Quem é do interior vai saber o que eu estou falando. E ela é colocada de acordo com a lei da gravidade, que mesmo que você esqueça ela aberta, ela vai fechar sozinha. Louvado seja o nome do Senhor. E ela tem que ser programada de tal maneira que o seu morão é quem vai receber a pancada. Portanto, ele precisa ser forte. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ser forte. Você precisa ser determinado, precisa ser forte para aguentar as pancadas. Seja como um morão. Sabe por quê? O morão ele está ali paradinho, está fixo. A cancela vem, bate nele, volta, bate, vai batendo, ela vai morrendo ali e parou. Deixa eu te dizer uma coisa. Dificilmente você vai ver o morão se quebrar. Normalmente quem se quebra é a cancela. Louvado seja o nome do Senhor. A cancela se quebra, o morão permanece de pé. Você pode passar em um lugar onde havia uma cancela, o morão vai estar lá. A cancela talvez esteja quebrada, tenha sido trocada, mas o morão vai estar lá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você é morão. E você sendo morão, cancelas irão bater em você, pessoas irão te bater, irão, aleluia, tentar pisar em você, vão tentar te destruir, vão tentar te humilhar, te colocar para baixo. Louvado seja o nome do Senhor, te entortar, te empenar, mas você continua de pé porque você é um morão. Louvado seja o nome do Senhor. E o morão ele permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que te batem, eles se quebram, mas você não vai se quebrar não. Louvado seja o nome do Senhor, porque você é morão. Aprenda a ser firme como uma rocha. Aprenda a ser firme como uma rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E aprenda a ser como a água. A rocha ela é firme, é dura. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus gosta de homens rocha. Nós precisamos sermos rochas, não podemos ser mudados facilmente, não podemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sair debaixo da dependência de Deus. Uma coisa que nós aprendemos com a rocha é que ela, no lugar que ela é formada, ela fica ali na dependência de Deus até o dia que alguém pega ela e atire em outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor, até que venha a água e atire dali e leve para outro lugar, ou até mesmo um vento, dependendo do tamanho da tempestade, do tamanho da pedra, ele pode tirar, colocar em outro lugar. As mãos humanas, louvado seja o nome do Senhor, mas fica ali na dependência de Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a esperar em Deus. Não tenha pressa. Espera no Senhor, confia nele. Aleluia. E Ele tudo fará pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ao mesmo tempo que nós temos que ser como rocha, nós precisamos aprender a sermos como a água. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, meus irmãos, que o rio ele corre, uma gota d'água ela tem pouca força, mas um rio, quando junta várias gotas d'água, que ele ganha força, uma determinada correnteza, ela leva tudo o que está pela frente. Precisamos ser firmes com a rocha. Aí tem um ditado popular que diz: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade. Portanto, nós precisamos ser igual à água. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que somos rocha, nós precisamos ser igual à água. Vai batendo uma gota hoje, uma gota amanhã, uma gota depois. Chega uma hora que ela cava um buraco. Deixa eu te dizer uma coisa. As rochas de um rio, elas dão, aleluia, até uma certa forma na correnteza da água. Mas a água também dá forma às pedras. A longo prazo ela vai trabalhando as pedras. E a natureza nos ensina uma mensagem maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ser como a rocha, ser como a água. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado, Jesus ele nos ensinou: seja prudente
simples como um pombo e prudente como a serpente. Nós precisamos, aleluia, aprender a ter simplicidade, precisamos ter prudência, ter malícia, enxergar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser simples como um pombo e prudente como a serpente. Ao mesmo tempo que somos humildes, louvado seja o nome do Senhor, temos que ter autoridade, porque Deus ele exalta aquele que é humilde, louvado seja o nome do Senhor. Mas o ser humano ele humilha, ele pisa naquele, aleluia, que é humilde demais e não tem autoridade. Portanto, nós temos que ter os dois, temos que ter a humildade sim, mas temos que ter a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser como as águias que se renovam, porque até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, voarão alto como águias, caminharão, não se cansarão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não se fadigarão, aleluia. Sabe por quê? Aleluia, porque é por meio da fé que nós esperamos em Cristo, é por meio da fé que nós avançamos, louvado seja o nome do Senhor. É a fé que é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê, louvado seja o nome do Senhor. Deus, pelo meio da revelação desta palavra, eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas grandes, apenas continua na tua determinação, continua no teu foco, louvado seja o nome do Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. E ainda nessa mensagem Deus me faz lembrar, eu quando era criança, meu medo era um dia eu morrer, não ir ninguém no meu velório. Eu falei, quando criança, eu preciso ser famoso, eu preciso ser conhecido, porque já pensou você morrer e ninguém ir no seu velório? Olha o medo da criança. Eu era criança, e aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma obra de arte. Eu não posso morrer sem compor uma música, ou escrever um livro, sem fazer algo importante. Eu preciso fazer alguma coisa grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que já era Deus trabalhando em meu coração, e eu coloquei no meu coração algumas determinações: constituir família, fazer a obra de Deus, aleluia, compor músicas, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado em minha vida. E ao longo da vida, Deus me fez realizar todos os meus sonhos, porque eu fui determinado. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde, louvado seja o nome do Senhor, eu determinei, eu caminhei rumo ao meu objetivo. Deus me deu graça, me deu sabedoria. No meio do caminho tem dificuldade, parecia impossível, mas Deus é fiel. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você morrer, o que você vai deixar para trás? Quando você morrer, você deixará uma obra de arte. Quando você morrer, seu nome será esquecido, será apagado da terra. Ninguém mais vai saber que você existiu, ninguém mais vai lembrar, louvado seja o nome do Senhor, quem era você, o que você fez, o que você representou. Coloca determinação. Precisamos deixar um legado para os nossos futuros, para o nosso prole, para a nossa geração futura. Nós precisamos determinar, nós temos que deixar um legado, temos que deixar um ensinamento, temos que deixar, aleluia, honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que morre, meus irmãos, ela não deixa uma fotografia. E tem gente que até diz assim, que nós no começo o povo falava que não podia ter foto de quem já morreu. Tem que ter. São memórias, são lembranças, não para adorar, não para render louvor, nem glória, nem aleluia, mas precisamos, aleluia, ter algo, aleluia, construir algo, aleluia, que vá além da nossa vida. Porque imagina você não ter uma foto para mostrar para o seu filho quem era o seu avô, quem era o seu bisavô, o que você quer construir, qual é a sua determinação, onde você quer chegar, o que você está fazendo para que isso aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é preciso caminhar,
É preciso, aleluia, continuar a caminhada, porque no meio da caminhada vai vir a vontade de parar. Talvez você esteja pensando em parar, esteja pensando em desistir, mas não. Tira lições da queda, se reavalia, louvado seja o nome do Senhor, se reaperfeiçoa. Eu comecei falando nessa mensagem acerca de aperfeiçoar, agora eu estou falando, terminando a mensagem, dizendo se reaperfeiçoa. Errou, caiu, aprende a lição, se conhece, diagnostifica, se reaperfeiçoa, melhora aquilo que você faz, louvado seja o nome do Senhor, continua a caminhada em vez de parar, se reaperfeiçoa, continua marchando. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele tem sobre a tua vida. E deixa eu te dizer mais uma coisa: os teus sonhos, os teus projetos nascem no coração de Deus. É Deus quem guia a nossa vida, é Deus quem nos dá os sonhos, é Deus quem nos dá os projetos. E ao longo da vida as coisas vão se encaixando, ao longo da vida, louvado seja o nome do Senhor, de acordo com o que você faz a sua parte, porque, aleluia, Deus ele trabalha em parceria com o homem, Deus faz a parte dele, ele não deve nada a ninguém, mas quando você faz a sua parte, quando você dá um passo rumo a Deus, em direção a Deus, ele se encarrega de abençoar a tua vida, se encarrega de abençoar os seus sonhos, se encarrega de abençoar os seus projetos, porque Ele é Deus. E Deus quer que sejamos como a rocha, sejamos como a água. Deus quer que suportemos as pancadas. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu digo que eu já estou até calejado. Eu já tomei tanta paulada que eu já estou acalejado. Chega uma hora que a cacetada nem dói mais. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu determinei, eu não queria morrer sem deixar um legado, sem deixar uma história, sem deixar um arquivo. Eu não queria morrer pagando aluguel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não queria morrer trabalhando de empregado para os outros. Foram algumas determinações que eu coloquei na minha vida, trabalhei para isso, Deus me deu graça. E Deus me honrou em todas essas áreas. Deus me tirou do aluguel, Deus me fez microempreendedor. E Deus realizou os meus sonhos, os meus projetos. E olha que eu não estou tão velho assim. E olha que eu comecei muito atrasado. Como eu já disse em outra oportunidade, eu sou filho caçula, o menos importante de uma das famílias, menos importante de um município, menos importante de um dos municípios, menos importante de um dos estados, menos importante. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu sou servo do Senhor. E Deus ele honra, louvado seja o nome do Senhor, a nossa fé. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós colocamos determinação, quando nós somos determinados naquilo que nós fazemos, Deus ele nos honra, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais Deus tem coisas boas para nos dar. Muito mais Deus tem coisas boas para te dar, louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele te fez. As promessas que Ele te fez estão de pé, você não vai parar, você não vai desistir, nem pense em parar, não pense em desistir. Não olhe para as tuas falhas, olhe para o autor e consumador da fé, olhe para o Deus que te prometeu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque se você recuar, a alma de Deus não tem prazer em ti, mas se você avançar, Deus vai te honrar para que o nome dele seja glorificado na tua vida. E eu quero terminar esta mensagem com uma oração. Vamos orar, vamos pedir para que Deus venha nos dar sabedoria para nós colocarmos boas determinações. Qual é a sua determinação? Você quer ser um chefe de família, quer ser um empresário, quer ser um cantor, quer ser um compositor, quer ser um pastor, quer ser o que você quer ser? Quer ser um político? O que você quer ser? Louvado seja o nome do Senhor, porque você ainda está em crescimento. Havia uma pergunta que me fazia quando era criança: o que você quer ser quando crescer? E deixa eu te dizer uma coisa, eu ainda não cresci,
eu continuo crescendo, eu ainda continuo determinando. Louvado seja o nome do Senhor, ainda continuo determinado para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vai vir pedrada, vai vir pancada, vai vir açoites, mas Deus é contigo e Ele te dá graça e você vai superar, porque Ele é Deus. Vamos orar. Vamos orar por determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, feche os seus olhos, estenda as suas mãos, ou curve a sua cabeça, e vamos orar por determinação. Orar para que Deus venha tirar de você o desejo de parar, para que Deus venha tirar as pedras do teu caminho, para que Deus não venha te induzir à tentação, como diz no Pai Nosso, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele venha te livrar do mal. Vamos orar, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Pai, eu apresento as vidas que estão sendo alcançadas, Senhor, por esse áudio, Senhor, por esse vídeo, por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós determinamos, Senhor, o fim do deserto, nós determinamos, Senhor, o fim do sofrimento, o fim da enfermidade, nós determinamos, Senhor, a realização dos sonhos, a conclusão dos projetos, nós determinamos, Senhor, a falência do desejo de parar, nós determinamos a falência da incredulidade, Pai, em nome de Jesus, nós decretamos a vitória na vida do Teu povo, Pai, da graça, da sabedoria, Pai, da determinação, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Continua abençoando, guardando, livrando de todo mal. Nós repreendemos todo o desejo de parar, o desejo de olhar para trás, Pai, em nome de Jesus. Dá ousadia, dá sabedoria, dá fortaleza, Senhor, que seja como rocha, que seja como a água, louvado seja o nome do Senhor, que seja como a serpente, que seja como o pombo, louvado seja o nome do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nos céus e na terra, por meio da vida desta pessoa que está sendo alcançada, Pai. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.